Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo aula sobre exegese bíblica do nosso curso de bacharel em teologia. Se você é alguém que deseja compreender profundamente a Escritura e se tornar um verdadeiro intérprete da palavra de Deus, então este é o momento certo para dar o primeiro passo. A exegese bíblica é uma habilidade essencial para todo cristão, especialmente para pregadores e estudiosos da Bíblia. Neste vídeo, vamos abordar os princípios básicos dessa prática que nos ajuda a interpretar corretamente os textos sagrados. Primeiro, o que é exegese? A palavra exegese vem do grego exeges, que significa interpretar ou explicar. Ela é composta por duas palavras gregas, que é o ek, fora, e o egeomai, pensar e interpretar, ou seja, significa tirar o significado para fora do texto. A exegese é a prática da interpretação da Escritura Sagrada com o objetivo de extrair o seu verdadeiro significado, levando em consideração o contexto histórico, linguístico e cultural dos textos. A importância da exegese bíblica. A Bíblia é ao mesmo tempo humana e ela é divina. Ela foi escrita por homens, mas também ela foi inspirada por Deus. E por isso exige de nós um esforço intelectual e espiritual para compreendê-la corretamente. Quando fazemos exegese, nós buscamos interpretar a Escritura da maneira como Deus a revelou e não de acordo com nossos próprios interesses ou preconceitos. Como o famoso teólogo Augusto Strong ele disse certa vez, a Bíblia é ao mesmo tempo humana, mas também ela é divina. Existe de nossa parte a tarefa de interpretá-la. Cada passagem da Bíblia ela tem um contexto, um significado original. Entender o contexto histórico, cultural e linguístico é essencial para evitar distorções e mantendo a sua fidelidade ao propósito original de Deus. Princípios da exegese bíblica. Agora vamos falar sobre alguns princípios básicos que todo bom exegeta ele deve considerar ao interpretar a Bíblia. Primeiramente, é importante ter um conhecimento básico da Escritura, conhecer os livros da Bíblia, seu conteúdo, estrutura e o ponto de partida para qualquer estudo exegético é a questão, os principais fundamentos da exegese. Primeiro, conhecer o contexto histórico e cultural. Antes de interpretar qualquer versículo, é essencial entender quando e por quem ele foi escrito, assim como as circunstâncias culturais históricas da época. Isso ajuda a evitar que nossa interpretação seja influenciada por ideia moderna ou desconectada da realidade do texto original. Segundo, fazer uma análise linguística. A Bíblia foi escrita em 3 línguas principais, hebraico, aramaico e grego. A exegese exige que o intérprete tenha algum conhecimento dessas línguas para compreender palavras e expressões que muitas vezes não têm o equivalente direto em português. Terceiro, coerência com toda a Escritura. Nenhum versículo ele deve ser interpretado isoladamente. A interpretação de um texto deve ser harmônica com o resto da Escritura. O próprio apóstolo Pedro nos alerta que a Escritura não pode ser interpretada de forma particular. A intenção do autor. É fundamental nós compreendermos a intenção do autor do texto. O que ele queria transmitir aos seus leitores originais. O que Deus estava revelando através dele. A exegese busca identificar o que estava no coração do escritor inspirado. A exegese na prática. Agora entendemos os princípios da exegese, vamos ver como ela pode ser aplicada na prática. Quando um pregador ou estudante da Bíblia realiza exegese, ele não deve apenas ler o texto rapidamente, mas deve se dedicar ao estudo profundo de cada palavra, cada versículo e cada contexto. A exegese é muitas vezes uma tarefa demorada e meticulosa, mas o seu resultado é uma interpretação precisa e fiel à palavra de Deus. A boa exegese envolve o uso de ferramentas apropriadas como dicionário bíblico, concordâncias, comentário teológico e programa de estudo bíblico. Essas ferramentas nos ajudam a entender o significado original das palavras e descobrir as nuances que muitas vezes passam despercebidas numa leitura superficial. Um exemplo clássico de exegese seria o estudo de um versículo como João 3,16, onde devemos analisar o contexto da conversa de Jesus com Nicodemos, o significado das palavras originais e como esse versículo se encaixa na mensagem global do Evangelho. A exegese bíblica e a aplicação prática. A exegese bíblica não é apenas para teóricos e estudiosos, ela é essencial para toda a criação ou para todo cristão que deseja aplicar a palavra de Deus de forma correta e eficaz. A verdadeira interpretação da Escritura deve ser refletida em nossa vida cotidiana. A exegese nos ajuda a aplicar
verdade bíblica como sabedoria e sem distorcê-la. Portanto, a exegese é uma ferramenta essencial para qualquer pregador, professor, estudante da Bíblia. Se você deseja ensinar com precisão a palavra de Deus, não há como fugir do estudo exegético. Conhecer o texto, compreender o seu contexto original e aplicá-lo com fidelidade são passos fundamentais para o ministério eficaz, é verdadeiro. Em resumo, a exegese bíblica é a chave para entender o verdadeiro significado da Escritura e para evitar distorções no ensino e na pregação. Ao aplicarmos os princípios da exegese, podemos conhecer melhor a vontade de Deus e compartilhar de maneira clara e fiel. Então, se você ainda não começou a estudar a fundo a Bíblia, este é o momento para começar. E a exegese será uma aliada na jornada do conhecimento. Muito obrigado por assistir a nossa aula e que Deus abençoe seu estudo e a sua prática na palavra de Deus.